Bom, então vamos falar um pouco sobre diagramas de fase aqui. Eu escolhi um sistema específico para falar sobre diagramas de fase, que no caso vai ser o pêndulo simples. Eu escolhi aqui, né, desenhei aqui o pêndulo, né, então eu tenho um fio com comprimento L, né, aqui uma massa, aqui uma massa M, né, daí aqui haja a força gravitacional e aqui tem a tração do fio e ele vai descrever uma trajetória aqui de um arco, né, um arco de circunferência. Daí a gente vai estudar como os diagramas de fase podem nos ajudar a entender a dinâmica do pêndulo completo sem precisar fazer a aproximação de pequenos ângulos, né? Então vamos começar calculando a energia total do sistema, né? Como não tem forças dissipativas aqui, eu não estou considerando nenhuma força dissipativa, a energia total se conserva e a energia total vai ser a cinética, né? Que é m sobre 2 vezes as velocidades. No caso eu vou usar coordenadas polares aqui, né? Então você pode pensar na velocidade radial ao quadrado mais a velocidade polar, né, ao quadrado, né? E vai ter mais a energia potencial aqui. Beleza, vamos pensar agora qual será o valor da energia potencial, né? Beleza. Uma variação de energia potencial é definida como menos o valor do trabalho da força conservativa. Então a força conservativa nesse caso é a gravitacional, né? E se a gente integrar aqui vamos integrar, vai ficar ΔU é igual a menos a integral de dW. No caso o dW vai ser, então vai ficar mg aqui, né, que é para baixo, escalar com esse vetorzinho aqui, né, e isso vai dar a componente desse vetor na direção vertical para baixo, né, que vai ser o y para mim aqui. Observe que eu coloquei mg positivo, tá, porque o y para mim está para baixo, então vai ficar dy, né, mg dy. Eu sei que eu falei que eu estava usando coordenadas polares, mas eu meio que vou fazer uma mistura delas duas aqui, né, mas vamos lá. Menos, daí a integral disso vai ficar mg ΔY. Agora vai ficar o seguinte, onde eu vou definir a energia potencial para ser zero, né? Eu quero que a energia potencial seja zero, né, aqui nesse ponto aqui, olha, bem aqui no centro. No caso eu podia definir aqui embaixo também, que eu acho que é até o mais natural a se pensar, só que daí vai aparecer uma constante aqui, olha, vou até mostrar. Se você definir aqui, né, onde quando a posição y da massa é igual a L, né, então vai ficar assim, vai ficar y menos L, né, a energia potencial, porque quando y é igual a L, a energia potencial é zero. E vai aparecer aqui essa constante, o L, né? Se você abrir esse I nas coordenadas polares aqui, esse Y na verdade, o Y vai virar L cosseno θ, daí você pode fatorar um L, vai ficar cosseno θ menos 1. E daí vai ter essa constante, o menos 1 ali, que não... Bom, você pode deixar, mas não é interessante, não tem por que manter ela. Então eu vou definir a energia potencial zero aqui. Eu não falei. A origem do meu referencial é aqui, tá? Então o y está aqui, mas a origem do meu referencial é aqui. O x não importa para que direção ele está, no caso. E então eu vou definir que a energia potencial é zero nesse ponto. Então vai ser y menos zero, né? Porque daí ela vai ser zero só quando y é igual a zero, né? A energia aqui. Então uma variação de energia potencial vai ser U menos U calculado em zero, que eu estou definindo como igual a zero, porque eu posso fazer isso, é arbitrário, igual a menos mgy, que é L cosseno θ, como eu já comentei. Então fica que U é igual a menos mg L cosseno θ, né? Ou seja, ele está escrito em função de θ aqui. Então vamos colocar aqui, né, que eu tinha colocado mais, vou colocar um menos mg L cosseno θ. Beleza.
Agora tem uma questão aqui. O, a velocidade radial, ela é zero, né? Porque ela seria a velocidade correspondente a uma variação da posição na direção radial aqui, né? Então seria a bolinha ou quebrar o fio ou, né, dobrar ele aqui, né? E isso não vai acontecer, porque eu estou supondo que o fio é rígido, né? Então isso aqui vai ser zero. Isso aqui vai ser zero, né? E vθ ponto quadrado a gente conhece, né? Não vou nem colocar aqui, eu vou colocar aqui embaixo. Melhor. Então a energia vai ficar m sobre 2, daí vθ ponto ao quadrado. Vai ser L, né? Vezes a velocidade angular, né? O θ ponto. Né? E como está ao quadrado, vai ficar L quadrado, θ ponto ao quadrado. Daí menos mg L cosseno de θ, né? Beleza. Daí a gente vai querer usar essa equação para descobrir o θ ponto como uma função de θ, né? Então a gente vai usar essa equação da energia, né, supondo que a energia se conserve, né, que vai se conservar porque só tem forças conservativas ali, para escrever θ ponto em função de θ e a partir disso criar o nosso diagrama de fase, né? O diagrama de fase é isso, né? O lugar geométrico dos pontos que num determinado sistema físico descrevem a velocidade em função da posição, né? A velocidade não necessariamente em função, mas a velocidade e a posição. No caso a gente vai tentar isolar esse θ ponto aqui, então. Então vamos lá. Vamos lá com preto mesmo. Vamos passar esse mgl cosseno θ para lá e vamos dividir por essas grandezas aqui, né? Então vai ficar θ ponto, daí vai ficar aqui, vamos escrever θ ponto, opa, tá feio isso aqui, hein? θ ponto, oh meu Deus, espera aí, θ ponto vai ser igual, né? Eu vou ter que tirar a raiz, então vai aparecer mais ou menos uma raiz aqui. Vou ter que multiplicar, dividir no caso, isso aqui por 2ml quadrado. Então vai aparecer um 2ml quadrado. E, né? Positivo. Mais, então a energia mais essa energia potencial, né? Que tá aí. Você pode até cancelar as massas aqui e distribuir, mas eu não vou fazer isso, porque é meio irrelevante aqui pra gente. mgl cosseno θ. Então é uma equação bem interessante pra gente ter aqui. E daqui a gente consegue tirar toda a dinâmica do pêndulo, cara. É incrível. A gente consegue entender qualitativamente, né? A gente não consegue... até dá pra tirar umas ideias quantitativas daqui, mas, por exemplo, como não tem referência ao tempo aqui, a gente perde muitas coisas que a gente... Muita coisa a gente não vai poder calcular analiticamente, né? Só com métodos numéricos. Eu plotei essa função aqui, ó. Aqui tem θ, né? E aqui tem θ ponto, ou seja, velocidade angular. Então eu plotei ela para vários valores de energia, né? No caso aqui, não se preocupe com os valores numéricos aqui, né? Porque eles não interessam, porque eu usei números quaisquer, né? Então, para vários valores de energia, ou seja, aqui em azul, essa parte de cima, na verdade acho que é roxo isso aqui, tá o valor positivo, né? O valor positivo aqui dessa raiz, né? E embaixo está o valor negativo, né? Ou seja, a gente não tem uma função aqui, né? A gente tem um lugar geométrico que é composto por duas funções, né? Então, por exemplo, aqui, essa função aqui, que parece um ovo, né? Um negócio assim, ela é determinada por essa energia aqui. Daí, conforme você vai aumentando a energia, você vai subindo aqui, né, no diagrama de fase, ou seja, isso aqui corresponde a uma energia, aqui corresponde a outra energia, aqui a outra maior e maior e maior, e vai subindo, entendeu? E a gente pode analisar a dinâmica do pêndulo simples só olhando aqui esses diagramas de fase, né? Então, por exemplo, a gente pega uma condição inicial qualquer.
E, por exemplo, a gente analisa para essa dada energia aqui, ó, essa energia aqui, vamos começar por essa. A gente pega uma condição inicial aqui, então a gente pode em qualquer ponto dessa curva começar, mas vou começar aqui que está mais fácil, né? Ou seja, aqui é teta-ponto, né? Não sei se sumiu ali o teta-ponto, né? Então começa com um teta-ponto positivo, né? Aqui na parte de cima, e um teta negativo. Então isso, né, corresponderia ao pêndulo assim, né? Parado, tá torto aqui, mas tudo bem. Parado e com uma velocidade inicial aqui, entendeu? Então seria equivalente a isso, né? O ângulo zero, né? Que está aqui em cima do zero, do θ, mais uma velocidade positiva, né? Então o θ vai crescer. Então olha o que vai acontecer aqui. O θ vai crescer, né? Porque o θ ponto é positivo, então o θ vai crescer. E conforme o θ vai crescendo, o θ ponto vai diminuindo, né? Então a gente vê que o θ vai crescendo, o θ ponto vai diminuindo. E a gente chega aqui num ponto onde o θ ponto onde o θ ponto é zero, né? Ou seja, a velocidade parou, né? Então isso corresponderia ao pêndulo subir, subir, subir e chegar aqui onde a velocidade dele é zero, né? Então ele ia percorrer um determinado ângulo aqui, né? Que seria esse ângulo aqui, né? Esse ângulo aqui seria um ângulo aqui, né? E daí você teria aqui velocidade zero e ele ia voltar, né? Ou seja, você vê aqui que, né, você está percorrendo a curva nesse sentido aqui, né? Você vê que o θ ponto fica negativo, né? Então o ângulo começa a diminuir, o ângulo vai a zero de novo e ele está aqui com a mesma velocidade que ele tinha no começo, só que uma velocidade negativa, né? Então isso se repete para o outro lado, né? Então ele continua aqui, chega novamente a uma velocidade negativa, velocidade nula, né? E o ângulo dele começa a descer, né? Porque a gravidade começa a puxar ele e ele ganha velocidade de novo e ele fica seguindo esse ciclo aqui, né? Quer dizer, vamos analisar aqui a partir de outro nível de energia. Então vamos pegar, você vê que esse outro aqui é basicamente a mesma coisa, né? Pode se mostrar, inclusive, que para pequenos ângulos, essas figuras aqui, que não são exatamente circunferências nem elipses, se tornam circunferências e elipses, né? Então você pode demonstrar isso para pequenos ângulos, né? Bom, então vamos pegar outra aqui, tá vendo que essas curvas são fechadas, mas você vê que aqui a curva já fica aberta, né? Então, vamos começar aqui. Eu posso começar aqui também, né? Você pode ver, mas eu vou começar por ali porque tá mais para ficar mais intuitivo, mas você pode começar por qualquer ponto, né? O ponto que você começa aqui depende das condições iniciais, né, do sistema. Então vamos pensar aqui de novo que ele está parado, né? Assim, θ é igual a zero, mas ele ganha uma velocidade inicial, né? Essa velocidade inicial vai determinar a energia dele, né? E se ele tiver energia o suficiente para fazer esse caminho no diagrama de fase, cara, olha o que vai acontecer aqui, né? Vai acontecer a mesma coisa, o θ vai subindo, 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 até que ele chega aqui, ó, perto do 3, tá vendo? 3, alguma coisa. O que seria isso? Seria π, né? Porque aqui a gente tem θ, então seria π aqui, ou seja, o pêndulo, ele estava assim e ele chegou, ele ficou assim, né? Deu para entender, acho. Aqui, ó, π, né? Nossa senhora. Mas deu para entender, né? Ele chegou a π, então. Ele chegou a π com uma velocidade exatamente igual a zero. Olha só. E beleza, ele pode ficar aqui, olha só por quê. Ele está com θ ponto igual a zero e θ igual a zero. Então, isso quer dizer que ele não tem velocidade e ele também... Não, θ igual a zero não, minto. Ele está com θ ponto igual a zero, mas o θ não é igual a zero não. Então é uma situação de equilíbrio aqui, né? Porque ele está num determinado ângulo no qual a velocidade é igual a zero, né? E você pode até fazer isso aqui, né? Você pode pegar essa equação e colocar a velocidade igual a zero e resolver para os valores de θ, né? E em função da energia, da massa e etc. E ele pode ficar num equilíbrio aqui, num equilíbrio estável, né? É muito fácil dele sair daí, mas ele pode ficar aqui, né? Porque ele está com velocidade nula numa determinada posição, então não tem por que ele sair de lá. Bom, e você pode ver aqui também
que se ele tiver algum valorzinho um pouquinho maior do que esse ponto, ele vai acabar pegando mais velocidade, uma velocidade negativa aqui no caso, e o θ dele vai começar a crescer. Então ele ia estar aqui e ele ia começar a descer, né? De volta para a posição que ele estava. Então ele vai ganhar uma velocidade para cá e vai fazer o mesmo processo, né? Aqui não dá para ver, mas ele vai chegar aqui exatamente no mesmo valor que ele tinha aqui, só que negativo, né? Então ele vai chegar meio que aqui, né? Então isso é um fluxo, né? Um sistema muito específico, né? Porque você tem que ter uma energia muito específica para conseguir chegar exatamente aqui com velocidade igual a zero e conseguir ter essa condição de equilíbrio, né? Bom, e se você analisar aqui as curvas mais energéticas, né, com mais energia, você vai ver que elas nem passam aqui, né? As com menos energia não chegam até aqui, ou seja, elas não chegam até o ângulo π, né? Então elas não vão chegar até 180 graus, não vai chegar até o topo, então nunca vai chegar num ponto de equilíbrio. E as curvas mais energéticas, elas passam por esse ponto de equilíbrio, mas a velocidade delas não é nula. Então elas vão chegar no ponto de equilíbrio com a velocidade não nula, então elas vão passar direto, né? Então isso corresponderia a um pêndulo que gira num movimento circular, né? Ele vai girando aqui sem parar, né? Não um movimento circular uniforme, mas é um movimento circular. Então aqui, nesse diagrama, você consegue perceber o que? Pontos de equilíbrio, você consegue deduzir, inclusive, a energia que seria necessária para chegar nesse ângulo aqui, entendeu? Usando essa equação aqui. E você consegue ver meio que todas as soluções de uma vez só. Então você consegue ver toda a dinâmica, né? Dependendo da energia, tudo de uma vez. Tomar uma aguinha. Então, dentro desse diagrama de fase aqui, a gente consegue ver toda a dinâmica do pêndulo, né? De uma forma qualitativa, mas consegue ver, né? É algo bem interessante e é usado em vários outros sistemas, né? Aqui é só um exemplo de um sistema. Só por curiosidade, a equação de energia de um pêndulo simples, com a aproximação de pequenos ângulos, seria mais ou menos assim, cara. Aqui teria uma constante, cara, eu não estou lembrando agora. Acho que é o mg sobre L, acho. Daí teria o θ ponto... θ ao quadrado, isso mesmo. Então, você pode deduzir isso aqui a partir da segunda lei de Newton, né? Então vai ter uma equação mais ou menos assim. E você vê aqui, olha, você tem uma constante, né? Você tem uma variável ao quadrado e outra variável ao quadrado. E elas estão sendo somadas. O que isso parece? Isso parece a equação tanto da hipérbole quanto da circunferência, né? Se isso vai ser a equação da hipérbole ou da circunferência vai depender desses valores aqui, né? M, G, L e E, né? Se isso aqui você conseguir reduzir isso aqui a uma equação da circunferência, vai ter uma circunferência, né? Mas você consegue ver que isso aqui é uma equação de hipérbole, né? Então você vai ter uma constante ao quadrado igual a... Eu acho que é isso a equação da hipérbole, se eu não me engano. Né? E o x estaria fazendo o papel de θ ponto e y o papel de θ, né? Ou o contrário, no caso. E daí você poderia plotar várias elipses aqui, né? Várias elipses e, né, para um valor específico da energia, isso aqui vai virar uma circunferência, né? E você teria a mesma ideia que você tem aqui, né? Nessa figura que é mais exata, né? Mas é basicamente a mesma coisa, né? Você pode ver qualitativamente e quantitativamente é bem próximo também, né? Isso aqui é quase uma circunferência, quase uma elipse, né? Só é um bagulho mais oval aqui, né? Por causa desse cosseno aqui que fica oscilando, mas... Enfim, é isso, né? É isso que eu queria falar. É nóis.